Estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Agora na bancada recebo comentarista esportivo, jornalista, companheiro de trabalho aqui da RBC, do programa Toque de Classe Futebol no Outro Nível, Robson Machado. Vamos falar de Copa do Mundo, até porque o Tite já convocou a seleção brasileira. Tudo bem? Bem-vindo, Robson. Bem, muito obrigado pelo convite, né? Vamos comentar, né? Aquilo que está em volta da convocação do Tite para essa Copa do Mundo aí que está beirando, né? Você já faz uma cara de satisfeito ou uma cara de insatisfeito quando vê a convocação da seleção? Olha, amigos, Reinaldo e amigos, nada do que o Tite colocou como os atletas, os 23 que irão representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo, nada além do que ele já vinha trabalhando há algum tempo. Isso está dentro de uma lógica dele. É uma coerência dele. Uma coerência titiana, digamos assim, tá. Pertence a ele. É claro que em toda a Copa do Mundo, Reinaldo, colegas, tem sempre um nome ou outro que vai destoar. Se a gente for começar a navegar pelos, digamos, pelos compêndios, pelos livros e começar a perceber algumas convocações que vêm lá de trás da época do Tele Santana, que foi a figura, digamos, conhecido como o maior teimoso, né, lá nos anos 80, é normal em uma convocação outra ter alguns nomes que, dentro da lógica do treinador, não pode ser só a lógica de convocar nem a minha, mas dentro da própria lógica dele vai destoar, meramente natural. Tá, o treinador ele manteve uma coerência, como a gente falou, né? Foram várias convocações, desde a época que ele assumiu após o Dunga, pegando a seleção nas eliminatórias sul-americanas, classificando muito bem, por sinal, para a Copa do Mundo. Arrancada de várias vitórias na sequência. Exato. Conquistas, né, também comandando Corinthians, com uma conquista de título mundial, enfim, tudo isso acabou pesando pro Tite. Era um nome, era um consenso nacional à época, né? E praticamente o país inteiro aclamou que deveria ser o Tite, coisa que já aconteceu com outros treinadores também. O que aumenta a responsabilidade do Tite, né? Não resta a menor dúvida. Vamos à convocação, então. É o seguinte, começando pelos goleiros, 3 goleiros convocados, Alisson, Cássio e Ederson. Alisson e Ederson, praticamente todo mundo já comentava. Agora, o Cássio era aquela terceira opção. Será o Cássio ou não? É o Cássio. Geralmente a terceira opção de goleiros no Brasil para a Copa do Mundo, geralmente eles chamam o goleiro mais jovem para você já poder prepará-lo para as próximas Copas. No caso, no Catar e depois está aberta a Copa de 2026. O Cássio, vou ser bem sincero, o Cássio ele foi convocado por confiança. Né? A convocação do Cássio se dá pela confiança que o Tite tem na figura do Cássio, porque na meta corintiana, o Cássio, de uns 2 anos para cá, do ano e meio, não vem trabalhando como ele trabalhou com muita qualidade entre 2011, 12 e 13. Os outros 2 nomes, Alisson e Ederson. Dentro de uma realidade titiana, ele já estava chamando, convocando já, então... Um da Roma e outro do Manchester City. Sim, sem problema algum, dentro da realidade dele. Então, aí o Cássio seria um pouco da discórdia, mas não deve ser o titular. Sim, porque quando se fala, quem seria o terceiro goleiro, Reinaldo e colegas? Eu já colocaria ali facilmente o Vanderlei do Santos, né? O goleiro do Santos Futebol Clube, alguns anos ele já vem desempenhando um bom papel e aí correndo por fora, mas bem por fora, né? E seria uma surpresa enorme. O próprio Jailson do Palmeiras, que seria goleiro com 36, 37 anos. Mas o Vanderlei seria esse terceiro. Jailson está no momento bom, mas o Vanderlei já desde o ano passado merece uma convocação que para ele, né, infelizmente, não chegou. Infelizmente. Mudando agora de goleiro para as laterais, né? O Daniel Alves está fora, foi cortado por contusão. Seria o titular absoluto da posição. Nós temos Danilo, Marcelo, Fagner e Felipe Luiz. Marcelo e Felipe Luiz praticamente já vêm com o Tite há muito tempo. E aí, Danilo e Fagner, o que você pode falar dos laterais? O Danilo entra com mais uma incógnita, não muito questionado, se bem que ele já vem desempenhando bom papel no futebol europeu há alguns anos. O Fagner apoiando no setor ofensivo do ataque do lado direito do Corinthians, ele é muito bom. Muito bom. A questão é a maneira como ele joga atrás, a maneira como ele marca. Às vezes até ele é conhecido, e os jogadores em entrevistas dizem do excesso de rispidez dele.
tanto no revide, alguns lances mais bruscos. A arbitragem europeia, asiática, que vai, em tese, apitar a maioria dos jogos da Copa do Mundo, eles são muito criteriosos. Se o Fagner for titular, ele vai precisar, digamos, de um pequeno treinamento, né? Aí foi mais ou menos o que aconteceu com o Fagner. Sim, a mesma coisa confiança. do Cássio, confiança, a questão da confiança sobre o Fagner. Eu não o levaria. Ele não quis arriscar num outro lateral. Não quis. Quem seria? Para ser bem sincero, essa questão da lateral direita, a gente tem muitas vírgulas e poucas afirmações. Eu, com certeza, eu tentaria fazer uma adaptação. Seria mais fácil adaptar. Tá mais certo. fácil. Bom, agora... Pois não. Marcos Rocha. A gente poderia trabalhar com esse nome. Não do Marcos Rocha do Palmeiras, mas já que estamos olhando o legado do atleta, o histórico dele, ele teve boas campanhas com o Atlético Mineiro. Mas eu, mesmo assim, eu colocaria alguém improvisado. E tem o Rafinha do Bayern de Munique também, que poderia ser chamado. Outra situação também. Agora, os zagueiros da seleção brasileira, Jeromel, havia muita dúvida, né, se seria chamado ou não, zagueiro do Grêmio, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, que permanecem na seleção, são os 4. Dos 4, 3 são inquestionáveis, né? O Jeromel, nós não vamos falar a respeito da qualidade do Pedro Jeromel, né? O Marquinhos é um zagueiro brilhante, muito rápido, de primeiríssima qualidade. O Miranda, experiente, esse sim. Agora o Thiago Silva, eu vou ser bem sincero, eu não gostei da questão do comportamento do atleta. Em 2014, eu acho que ainda ficou essa celeuma. Eu temo muito pela questão psicológica, espero que ele tenha trabalhado isso nesses últimos 4 anos. Talvez seja o momento para ele apagar aquela momento. Coisa que não vai acontecer com o Davi Luiz, né? É verdade. Agora, indo para o meio-campo, né? Os homens que marcam muito e que pensam o jogo: Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Ok. Casemiro, não vamos falar sobre. Ele fez, já está indo para a 3ª Champions League, acima da média, um jogador aqui de São José dos Campos, né? Sim. Nosso vizinho. Ele cresceu muito na Europa. A Europa faz bem para alguns atletas. No caso dele, fez muito bem. Um jogador joga ao lado de Modric. Ajuda também. E ajuda quando você está com bons profissionais. Exato. Você vai aprendendo. Parabéns para o Casemiro. O Fernandinho, um pouco burocrático. Eu não o convocaria, principalmente porque de 4 anos atrás precisávamos tanto desse atleta. Ele que está no Manchester City, eu não o chamaria. Não me sinto à vontade. O Fred, o Fred não tem muito o que você falar, ele está lá na cota Shakhtar Donetsk. Acho que pouca gente no Brasil o conhece. Pouca gente no Brasil o conhece. Eu vi poucos jogos dele, não o chamaria, não me convenceu para participar de uma Copa do Mundo. Quiçá o que passa na cabeça do treinador Tite, né? Paulinho, esse aí não tem que se comentar também. Tá muito bem no Barcelona, muito bem. Ele poderia ter ficado lá no limbo chinês, digamos assim, mas ele foi recuperado e está jogando no Barcelona e jogando muito bem. Na seleção joga bem. Sim, isso que é importante. Felipe Coutinho, mais um do Barça. Mais um do Barça, mas ele tem um histórico muito bom de últimas temporadas no Liverpool. Ele também questionável. Eu acho, ele junto com o que nós iremos falar na sequência, o William, são 2 inquestionáveis. O William com uma campanha fantástica, fabulosa, como atleta mesmo, como desenvolvimento de atleta pelo Chelsea. Mas o Felipe Coutinho e o William, sem sombra de dúvida. O William é mais um que pode, talvez, fazer mais do que fez na última Copa. Perfeito. E pela idade, a última Copa dele. E o Renato Augusto. O Renato Augusto, mais um caso de homem de confiança, mas ele está num degrau acima do Fagner e do Cássio, mesmo em termos de qualidade. O problema dele são as contusões. Mas vai entrar bem na Copa. Agora, fechando, então, os homens lá na frente, a esperança de gols da seleção brasileira: Douglas Costa, o Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Todos inquestionáveis. O Douglas Costa, não vou questionar a respeito desse atleta, muito bom atleta, vem fazendo boas campanhas no futebol europeu. O Firmino não precisa, só assistir os últimos jogos do Liverpool na Champions League, né? Muito inteligente, sabe, ele joga muito bem sem a bola. Né? Vai para a final, a final da Champions contra o Real Madrid. Ele se movimenta muito bem, ele sabe jogar sem a bola, é uma característica que esse atleta tem, ele abre muito espaço sem a bola no pé. O Gabriel Jesus, que é o 9 da seleção brasileira, também inquestionável, se bem que ele está voltando de contusão, não anda jogando bem mesmo assim. É o nosso 9, né, no caso da seleção brasileira. O Neymar, não precisamos falar desse atleta, é o único que nós temos extra classe. E o Tyson, aí sim fica a grande dúvida, né, grande vírgula, né, o grande senão da convocação, que é chamar o atleta Tyson, que por uma ironia
também joga no Shakhtar Donetsk. Mas se não fosse o Tyson, quem seria, só para a gente finalizar, mais um atacante? Aqui, futebol brasileiro, aí você tem... O Luan do Grêmio? Então, aí nós temos o Luan do Grêmio, que teria que ser convocado Sim. no lugar dele, e o lugar do Fred no meio de campo, o Arthur do Grêmio. Né? Ficaram para trás. Bom, essa lista de 23 é a lista oficial da seleção. Tem uma outra lista que vai até 32 jogadores, que ela é entregue à FIFA. Em caso de contusão, tiver que alterar, ele vai recorrer a essa lista maior, que é entregue à FIFA. É tá o certo? step, né? Como você trocar. Robson, muito obrigado por ter agradeço. vindo aqui. Parabéns pelo seu programa, que é o Toque de Classe Futebol no Outro Nível, todo sábado, inédito, 12h30. Está fazendo muito sucesso. Graças a Deus. Muito obrigado e vamos acompanhar a seleção brasileira, torcer porque o primeiro jogo vai ser... Dia 17/6, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem a Suíça, Costa Rica e Sérvia no grupo da seleção brasileira. Suíça, Costa Rica e Sérvia. O primeiro jogo do Brasil, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeiro jogo do Brasil, dia 17/6, só um minutinho. E aí é contra a seleção da Suíça. É contra a seleção da Suíça, 17/6, mas 15 horas da tarde. Tá, né? aí tem Costa Rica e Sérvia. Exatamente. Tá, um grupo fácil, tá? A gente vai voltar a falar mais sobre Copa do Mundo. Perfeito. Breve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Robson Machado, nosso comentarista convidado, jornalista esportivo. Obrigado você que nos acompanhou. Termina aqui mais uma edição do Mais Notícias. Falamos nesse último bloco de Copa do Mundo. Também nos acompanhe no nosso site, redervc.com.br. O nosso e-mail é contato@redervc.com.br. Estamos nas redes sociais. Grande abraço e até mais.